Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha Colorida Caminhos para o Autoacolhimento. Nós estamos falando sobre signos e nós já fizemos o primeiro signo, que é o signo de Áries, no outro vídeo. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as qualidades dos planetas que estejam em Áries. E agora, por que é interessante saber isso? Porque ali onde está Áries, a área da nossa vida que está sendo colorida por Áries, está mostrando onde nós temos uma competência de ação muito alta. E às vezes não estamos conectados com essa competência. Às vezes temos a impressão de que somos tímidos ou não conseguimos, e é só porque não estamos reconhecendo essa energia ali. E é importante poder ativá-la. Ou, às vezes, estamos exagerando um pouquinho e não entendemos por que estamos arranjando tanta briga. E saber mais ou menos como essa energia opera e quais os planetas que podem estar sendo coloridos com essa energia vai ajudar você um pouquinho a se interpretar, a se entender, não é? Porque se a energia está ali e você é consciente dela, você tem condição de canalizá-la para que ela possa trabalhar a seu favor. Se você não está consciente dela, ela pode simplesmente desaparecer ou aparecer nas horas mais inconvenientes. Então, vamos lá, vamos trabalhar com os planetas dentro dos signos de Áries. A primeira coisa é que os planetas que são chamados geracionais, que são Plutão, Urano e Netuno, nós não vamos trabalhar dentro dos signos, porque eles são muito lentos e eles operam numa geração inteira. Então, não vale muito a pena trabalhar com esses planetas dentro dos signos. É muito melhor trabalhar com esses planetas dentro das casas. E o que são casas? São áreas da nossa vida. E assim que nós terminarmos de falar sobre signos, nós começaremos a falar sobre casas e lá nós vamos amarrar esse ponto, tá bom? Então aqui nós vamos falar sobre os planetas pessoais e sobre os planetas sociais. Eu vou começar mostrando para você a mandala astrológica, caso você já a tenha, para que você possa identificar sobre qual signo nós estamos falando agora, que é Áries, né? Eu botei assim, coloquei o Áries em destaque, e aqui está Áries, o símbolo de Áries dentro da mandala astrológica, e aproveitei para colocar também os símbolos dos outros planetas, né? Sol, Lua até Saturno. Se você quiser, você para o vídeo e anota aí. Volto a salientar que eu estou dando aqui apenas 2 ou 3 exemplos de que colorido que um planeta pode ter em Áries, mas são muitas chaves, são muitas características que podem envolver cada planeta, naturalmente dependendo de todas as outras configurações. Lembra, isso aqui não é matemática. A gente usa a matemática na astrologia, a gente usa esse lado, mas a interpretação é a interpretação de uma linguagem, como a interpretação de qualquer outra linguagem. Então, se você tem expectativa de conseguir somar todas as coisas e chegar a alguma conclusão, você já pode desistir, porque a linguagem simbólica vai precisar que você utilize o hemisfério direito do seu cérebro, que tem muito mais a ver com intuição, imaginação e abordagem, né, do que o nosso querido hemisfério esquerdo, que é tão racional, né? Então, fica aqui bem claro, né? Quero dizer que eu estou apresentando apenas algumas possibilidades, mas existem muitas chaves para fazer essa interpretação, tá bom? Vamos começar a pensar na qualidade dos planetas dentro dos signos. Lembra, o que são os planetas? São forças, energias que querem se expressar. Lembra quando a gente falou sobre o Sol? A gente falou sobre a essência, sobre aquilo que a gente traz de alma, né?
Imagina um sol com a cor de Áries, a cor do fogo cardinal, a cor daquele fogo que inicia, que tem impulso. Você pode imaginar? Pois é, o grande corajoso, né? O grande desbravador. Esse sol tem a qualidade do pioneirismo, muito forte, né? Mas, lembra que eu falei para vocês? Em toda luz tem também sombra e tudo vai depender da consciência, porque esse pioneirismo pode também se tornar individualismo. Precisa tomar muito cuidado. O sol pode trazer também, por exemplo, um sentido de independência e autonomia enormes, mas pode também trazer uma impulsividade e uma falta de paciência muito grande. Depois nós temos também, com o Sol em Áries, uma assertividade enorme, mas também podemos ter muita agressividade. Com o Sol em Áries, nós temos também uma energia e uma vitalidade enormes, mas também teimosia e muita dificuldade em aceitar críticas. Isso foi mais ou menos o início para falarmos sobre o Sol em Áries. Mas veja, essa é apenas a cor, né? Então a cor desse Sol é mais fogosa ainda. Mas tudo vai depender da área da vida em que esse Sol em Áries está atuando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que Ayrton Senna e Chico Xavier, os dois têm o Sol em Áries? Pois é só para mostrar para vocês que não tem uma determinação dentro da astrologia, mas apenas essa coisa do impulso, né? Os dois impulsionaram grandes áreas, né? Foram importantes para o Brasil, foram importantes para dar voz à espiritualidade, foram importantes, né, nessa linha de pioneirismo. Os dois tinham esse Sol em Áries, mas sempre tem que lembrar qual é o lugar de atuação, né? Numa casa 4 vai ser no lar, numa casa 7 vai ser nas relações, numa casa 11 vai ser nas tribos, depende qual é o lugar e depende também de todos os aspectos que esse Sol está recebendo, né? De amigos ou aspectos mais desafiadores, além de depender de onde está localizado Marte e como esse Marte, que é o regente, lembra? Agora vocês já sabem, regente é o gerente do signo, né? Aonde ele está localizado e quais são os aspectos que ele está recebendo, né? Ou aplicando. Então, e é por isso que essa abordagem aqui sobre planetas no signo de Áries é apenas ilustrativa. Não é para levar ao pé da letra de jeito nenhum, porque existem muitos fatores que podem de verdade fazer uma imensa diferença. Então, jamais leve ao pé da letra, apenas utilize as informações que eu estou dando aqui para a sua própria reflexão, né? Então, desses pontos que eu falei do Sol em Áries, com qual deles você talvez possa se identificar, né? Positivo ou negativamente. Vamos falar, por exemplo, agora da Lua em Áries, né? Então, a Lua em Áries pode trazer uma independência emocional muito forte, né? Menos linhas de ligação, de vínculos, né? Porque a Lua é água e a Lua vem para esse lugar cheio de Sol, resseca um pouquinho a Lua e pode trazer independência emocional, mas também bastante dificuldade em lidar com frustrações. E também a Lua, né? A gente está falando de emoções, está falando de água dentro do fogo. Ela pode trazer um impulso para a ação, né? Uma segurança interna, uma segurança emocional forte o suficiente para ter um impulso bom de ação, mas também muita intolerância e muita impaciência. Também é um aspecto da Lua em Áries. A Lua em Áries pode trazer uma coragem
para se sentir, sabe assim, para sentir entusiasmo, para pular no ar, para comemorar, para, nossa, se divertir, né? Aquela sensação de, alegria pura, mas também pode trazer muita impulsividade e reatividade. É isso, né? Então, lembra, você não precisa decorar Áries, Lua, você precisa só pensar emoções, né? Que faz parte do reino das águas, dentro de um fogo cardinal, que é Áries, quer dizer, um fogo de início. Vai secar um pouquinho, né? E lembra, nas aulas que a gente falou sobre o circuito das águas, que a gente tem a tendência, quando a gente tem a Lua em signos de fogo, a gente tem uma tendência de desenvolver algumas técnicas ou algumas estratégias, vamos dizer assim, de defesa na infância, que tem a ver com o movimento, né? Quando vem aquele monte de emoção que a gente não aguenta, então o pessoal com a lua em fogo tem assim uma tendência de se movimentar, né? Ou vai agredir, ou vai correr, ou vai fazer alguma coisa, mas vai se movimentar, né? Não só em Áries, mas em qualquer signo de fogo. É uma tendência geral, tudo vai depender, já falei 500 mil vezes, vou repetir, não leve ao pé da letra, use apenas como impulso de reflexão, porque vai depender de muitas, muitas, muitas coisas. Agora vamos para o próprio dono desse lugar, que é Marte, né? Então, quando Marte está em Áries, existe muita coragem e muita ousadia, bastante mesmo, é a própria força de ação aí. Mas pode também existir egocentrismo nesse lugar. Quando Marte está aqui, a gente pode também ter uma liderança e uma determinação incrível, mas pode correr o risco de cair para o autoritarismo. Como você vê, a gente vai andando, né? Sempre no mesmo lugar e, dependendo do nível de consciência, a mesma energia pode ser utilizada a seu favor ou contra você. Vamos falar de Mercúrio. Vocês lembram da energia de Mercúrio? Como a gente pensa, como a gente aprende, como a gente comunica, nesses primeiros aprendizados, como a gente se interage com esse meio que está perto da gente. E quando Mercúrio está em Áries, a mente é bem rápida e intuitiva, super, né? O fogo, imagina, Mercúrio dentro do fogo. Então, a mente fica muito rápida, muito intuitiva, mas pode também gerar arrogância e dogmatismo. Uma outra coisa que pode acontecer é uma comunicação direta e assertiva, mas também cheia de impulsividade e falta de tato. Lembra daquela história do elefante dentro da loja de porcelana? Mais ou menos isso. Aí vamos ter a nossa adorada Vênus, né, que fala de valores, de alegria de viver, de prazer em viver, trazendo assim dentro, imagina Vênus dentro de um signo de fogo cardinal. Uma das coisas é um senso de lealdade e proteção aos amigos enorme, enorme, mas também a dificuldade em lidar com rejeição e com a própria vulnerabilidade. É isso. Vênus aqui também pode trazer iniciativa e atitude na conquista, né? Na paquera, no flerte, mas também traz impulsividade e ciúme. Depois nós temos Júpiter. Júpiter pode trazer justiça e idealismo, mas também intolerância e fanatismo. Júpiter pode trazer sede de conhecimento e aventura, mas também gastos excessivos e extravagância. E daí vamos ter o nosso querido Saturno. Lembra onde ele chega? A coisa fica um pouco mais séria, não dá para ficar brincando. Tem uma história de responsabilidade aqui. E imagina a responsabilidade e
disciplina e entrega e metas num signo tão impulsivo, né? Bem complicado pensar nisso. Então a gente diz que Saturno Saturno em Áries vai convidar o dono do mapa a conquistar, por exemplo, respeito e autoridade. Mas, para isso, ele vai trazer também a dificuldade para o nativo em expressar a raiva de uma forma saudável, por exemplo, porque ele traz uma restrição, né? Aí, se a gente tem ainda Saturno em Áries, ele pode também, por exemplo, convidar a pessoa a conquistar disciplina e organização. E para isso, ele também traz a necessidade de aprovação e reconhecimento. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um Saturno numa casa, sei lá, 10, de um desportista, de alguém que faz esportes, né? Essa pessoa quer muito ser reconhecida pelos esforços dela, por isso que ela treina tanto, mas ela vai precisar de disciplina e organização, né? Diários, para conquistar a medalha de ouro, por exemplo. Então, Saturno vem convidar para essa disciplina e para essa organização e traz ao mesmo tempo a força motora, né? Que pode fazer com que essa disciplina, essa organização sejam desenvolvidas de qualquer maneira. Bom, é mais ou menos isso, né? E o que eu trouxe para vocês? Apenas uma parte de reflexão, para vocês poderem dar uma olhadinha aonde é que vocês têm essa energia de fogo cardinal. Imagina primavera, aonde você tem essa energia de primavera, essa coisa de entusiasmo, de ir. É na área profissional, na área amorosa, quando você lida com dinheiro, no seu aspecto pessoal, quando você se expressa, é quando você está na sua tribo, no aspecto mais espiritual, enfim, onde você consegue identificar algumas dessas características de energia, atitude, força, impulso, ação, movimento, né? E também dos lados mais um pouco menos agradáveis, né? De agressividade, de intolerância, de impaciência e de não incluir o outro, né? Sempre lembrando, eu gosto muito de trabalhar com os opostos complementares e o oposto complementar de Áries é Libra, né? Como eu já falei no outro vídeo, se a gente fosse resumir e fosse falar uma frase, é muito resumido, hein, gente? Áries seria eu sou, Libra seria nós somos. É isso, eu espero que você tenha gostado bastante, tenha podido se identificar com uma ou outra qualidade ou aspecto, né, dos planetas em Áries. E esse primeiro impulso é para que você possa refletir, imaginar, puxa, como é que está a minha força de ação, a minha primavera dentro do meu mapa, né? Para que você possa colocá-la a seu serviço, a seu dispor. E nós vamos continuar agora, a próxima vez, com Touro. Enquanto isso, eu desejo que você possa se acolher com muita gentileza e de verdade se transformar num grande apoiador de você mesmo, numa grande apoiadora de você mesmo, tá bom? Até a próxima vez. Beijão grandão. Tchau, tchau.